terceiro dia em Havana, trocar dinheiro, uma fila da porra. Tem que trazer sempre o passaporte. E aí ela te dá um papelzinho onde ela faz o cálculo, até com o número de notas que ela tem que te entregar. E aí você pega os cookies, que é os pesos convertíveis. E aí depois disso você pede para trocar para peso cubano. Tipo, um CUC, um cookie, custa, se você converter para real, dá R$3,50, um cookie. Enquanto isso, um cookie, você convertendo para peso cubano, são 24 pesos cubanos. E um peso cubano são 15 centavos de real. Só que você consegue almoçar aqui por exemplo, 30 pesos cubanos, barato pra caralho, se você estiver usando a moeda local. E ontem a gente ficou de sair pra balada, só que parece que você tem que chegar, nos finais de semana você tem que chegar bem cedo, porque senão fica lotado. Lá pras 8 horas a gente comprou 1 litro de rum e ficamos jogando joguinhos de beber. E ficamos jogando joguinhos de beber. Só que aí quando a gente viu já era lá para 11 horas. Então a gente acabou só bebendo ali o rum e tal, conversando. Ontem não teve, mas hoje tem. Hoje é dia de Maldade. Cafezinho da manhã com o Rafa. A gente entrou num shopping cubano, até pra ver como é que era e tal, se tinha alguma diferença, mas, como dá pra ver, não tem diferença quase nenhuma de um shopping de qualquer outro lugar do mundo. Obviamente um shopping pequeno e de um país pobre, né, mas diferença alguma. E agora a gente vai sair, vai continuar a nossa peregrinação até a estação de trem. Ontem a gente descobriu que dá pra viajar de trem em Cuba também. Porém, o trem quebra pra caralho. Então é uma experiência bacana e perigosa. E o que a gente vai fazer agora é a gente vai até a estação de trem, porque amanhã a gente vai pra Vinhales. E eu descobri que tem trem pra lá. O aconselhável aqui é pegar trem se você for pra distância pequena. Na verdade... ninguém recomenda a gente pegar trem. Na verdade, o aconselhável é não pegar trem. Mas, como nós somos liseira, nós vamos de trem. Vamos tentar ir de trem, vamos ver se rola. Olá, mañana queremos irnos para Vinhales e nos gostaria de saber a que hora saem os trenes, e quanto é, e quanto tempo. ¿Ah? Pinar del Río. Ajá, sí. Pinar del Río. Mañana a las 7 de la mañana. Sale por la estación aquella que está allí, por el costado. Ajá. ¿Pagamos en el tren o pagamos antes? A ver, tienes que venir a las 6:30 para que pague ahí mismo en la taquillita, pague. ¿Cuánto tiempo toma hasta allá, más o menos? Sale a las 7 y llega a las 2 de la tarde. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto cuesta? Cuesta 5 pesos y pico, a ustedes 5 y pico. Ah, ok. Muchas gracias. ¿De dónde son? De Brasil. Ah, ya. ¿Le gusta Brasil? Claro. La novela que está pasando. Sí. ¿Cómo es el nombre? Aquí todas las novelas de la televisión cubana son brasileñas. Sí, todas. Todas. Sí, nosotros estábamos en la casa donde estamos quedando, nos estaba pasando la novela. Todo. Víctima, mentira, no sé qué. Rastro de mentira. Todo. Yo estoy viendo. Nico, esa. Ajá, estamos mirando. No, pero la mía brasileña es la pitanga. Ah, Camila Pitanga. La mía. Oh. ¿Qué mujer? Esa es la mía, la pitanga. La mujer brasileña es ella. No, esa Muy es la bonita, mía, la muy pitanga. bonita. Esa es la que me gusta a mí de todas las actrices. Todas son buenas, pero la que más me gusta a mí como trabaja es la pitanga. Claro. Aquí nosotros le decimos la pitanga. La Pitanga. Bueno, Entonces, sí. muchas gracias y Claro. que te vaya bien. Mucho gusto. Igual. Tchau. Essa opção foi cortada. A gente vai ver como é que a gente consegue. Tem duas outras opções, 3 na verdade. A gente pode ir de Guagua, que são os ônibus de locais aqui e tal, mais baratos. A gente pode ir de Via Sul, que é ônibus de gringo, que é caro pra caralho. E essa opção eu acho que também já tá cortada. Ou a gente pode alugar ir de tipo táxi compartilhado. Com mais pessoas que vão pro mesmo lugar e se dividem. É, que aí custa o quê? 10 cookies pra cada e chega em, sei lá, 2 horas, alguma coisa desse tipo.
Agora a ideia é dar um rolê em Habana Vieja, que é o lugar mais turístico daqui. Vi que a gente chegou a Habana Vieja e aqui atrás da gente está o Capitólio de Havana. Mal acreditar que o Raul Castro ele fica aqui, mas na verdade ele não fica. Ele fica na Praça da Revolução, onde lá tem alguns ministérios. E aqui na verdade eles estão reformando e aqui dentro é um museu. E parece que está fechado para obras de restauração. Uma das coisas mais turísticas daqui é pegar um táxi desses antigaço e rodar pela cidade. A ideia agora é ir para o Museu da Revolução. Esses buracos aí são de bala. Foi em 1957 quando um grupo de estudantes revolucionários atacaram o Fulgêncio Batista, que no caso, isso daqui antigamente era o Palácio do Governo, em Cuba. E eles fizeram esse ataque. Provavelmente não foi com sucesso, porque o Fulgêncio Batista só fugiu de Cuba em 1959. Fidel veio para cá, tomou o palácio e daqui começou a presidir o país. E foi nesse mesmo palácio, exatamente nessa sala, que Che Guevara foi tornado cidadão cubano. Foi transformado em cidadão cubano, já que ele era argentino boludo. Acabou de sair do Museu da Revolução. Cadê? Tá se sentindo mais revolucionário? Eu tô pronto. Só me chamar que eu vou. E daí que... Tipo, ele é um museu bem básico, né? Cheio de fotografias e textos, não tem vídeo e tal. Mas é bem bacana, bem interessante. O primeiro andar é só de entrada, não tem muita coisa. E o segundo andar ele fala do período pós-revolução, né? O que aconteceu, quais foram as primeiras medidas tomadas pelo governo, como estatizar tudo que era da galera pró-batista, dos americanos também. Uma curiosidade é que no início os Estados Unidos apoiaram a Revolução, pensando que ia ser uma forma de trazer mais democracia para cá, só que quando o governo revolucionário estatizou tudo, aí os Estados Unidos já ficaram contra, já ficaram putos. Daí que o segundo andar ele fala mais sobre a história dos revolucionários, né? Então, o que aconteceu antes, mais ou menos com cada um. Não com os 82, obviamente, mas com os principais deles, né? O Camilo Cienfuegos, o Che, o Fidel. Fala de algumas mulheres também que participaram da Revolução. E aqui, o Canto dos Cretinos, a Esquina dos Cretinos, começando com Fulgêncio Batista, que foi o ditador, né, antes da Revolução. Ronald Reagan, que começou os atos anticomunistas e perseguições e tal. Tem o George Bush, que é o Bushão pai, Bush pai. E o Bushinho, que é o George W. Bush, um pouco nazista e também meio burro, que está lendo o livro ao contrário. E de lá você tem acesso ao Memorial Gramma, que é onde está o bote lá que eles chegaram. Gramma, para quem não sabe, foi o iate usado pelos revolucionários cubanos em 1956 para cruzar o Golfo do México e chegar a Cuba. Nesse iate cabem 12 pessoas, e só que vieram 82 pessoas, incluindo Fidel Castro, o Raul Castro, que é o irmão dele e o atual presidente, Che Guevara e o Camilo Cienfuegos. E quando eles vieram do Golfo do México, eles pararam
num lugar que hoje é chamado Granma também, que é exatamente o mesmo lugar que o José Martí desembarcou 61 anos antes para lutar pela independência contra a Espanha. Então é tipo um sentido poético que eles deram ao desembarque do Granma. Aí que essa é pelo menos a história que é contada lá no museu, né? Obviamente não tem nenhuma crítica à revolução, não tem nenhuma crítica ao processo revolucionário, porque a gente está numa ditadura. Mas você sempre pode pesquisar no Google e verificar se esses dados estão corretos e tirar suas próprias conclusões. Caralho, a gente tá na parte turisticona total. Aí, que deve ser tudo caro pra caralho. O problema disso é que a gente quer almoçar, porque já são 3 horas da tarde, a gente tá morrendo de fome e com certeza o almoço não vai ser por aqui. Vamos procurar um paladar pra fazer o quê? Comer barato. Comida baratinha, num paladar. Vamos ver, né? Porque tem paladar que não é comida barata. Geralmente no paladar você come por 30 pesos. Aquele paladar ali era um dos caros que eu falei. Era de 9 a 18 cooks. A gente está acostumado a pagar um cook e 20, por exemplo. Uma coisa que a gente acabou de perceber agora é a questão da segurança. Olha como é que eu tô andando com a minha câmera aqui, ó. Na verdade, antes a câmera tava até fora do case aqui, da malinha. E andava com ela no pescoço, tranquilo, na mão. E daí que, pelo que os locais mesmo falaram pra gente, que é segurança total, não tem perigo. O que a dona Teresa, que é a senhora do lugar que a gente tá ficando, falou, é que teve um gringo que se hospedou lá na casa dela e esse gringo foi furtado. Na verdade ela falou assaltado, foi roubado. Aí quando ela falou que foi roubado eu já pensei em arma e tal. E daí conversando com ela eu falei isso, que eu pensei em arma, e ela disse, ah não, isso aí não existe em Cuba. O que aconteceu é que ele tava bebaço pra caralho, às quedas, tava só o endereço. E daí chegou alguém e furtou ele. E daí, resumindo, é muito seguro aqui, Cuba. Muito seguro viajar por Cuba. Chovendo pra caralho. Tentando conseguir um táxi pra balada. Deu certo pegar o táxi. Parece que a gente vai pra... Bagunça, maldade. O que a gente veio foi a fábrica de artes, que todo mundo diz que é bacana, só que tá parecendo cult pra caralho essa porra. Não tô vendo ninguém bebendo, tô vendo ninguém bebo pra caralho, festejando, bailando, tô vendo ninguém bailando. Tem rolê. Eu tô falando pra câmera a propósito. Tomando a cerveja na Revolução do bar de Playboy. Olha a cerveja. Heineken.